E a palavra do Senhor Jesus para aquela mulher foi esta: se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Quando nós bebemos da água que Jesus dá, nós nunca mais sentimos sede. Sede pelas coisas do mundo, sede por aquelas coisas que em outro tempo nos atraíam. Nós nunca mais sentimos sede, porque nós estamos satisfeitos pela presença de Deus, satisfeitos pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Beba desta água diariamente. Beba desta água. Aí onde você está, levante as suas mãos a Deus, num gesto de entrega, e diga para Ele que você quer beber das águas dele, das águas da fonte dele, que jorram do seu trono. Aleluia! Deus, dá-nos de beber das tuas águas nesta manhã e todos os dias da nossa vida, e que essas águas nunca faltem, mas que seja, meu Deus, o motivo da nossa satisfação, porque não nos interessa mais o mundo nem o que nele há, porque nós estamos satisfeitos pela tua presença. Mais uma vez suave, você vai cantar dizendo: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida. Declare isso. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida em mim encontrou. No dom de Deus, o Messias, o meu. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Seus palmos podem ser melhor do que isso. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Dá um bom dia com alegria para quem está ao seu lado. Aperte a mão dessa pessoa. Dá um sorriso feliz, alegre para ela. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Estende as mãos para mim também, diz: Deus te abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer barulho com as nossas mãos, glorificando a Deus. Bem bonito, igreja do Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós estamos completando o nosso terceiro dia de jejum e oração. E glória a Deus por isso. Tema do jejum: vergonha em dupla honra. Glória a Deus por isso. Que Deus possa trazer respostas grandiosas para a tua vida, para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Acredito que a grande maioria aqui nos acompanhou na live, todas as manhãs, esses 3 dias, sexta, sábado, domingo, e a cada dia Deus trazendo ali uma palavra, nos fortalecer e nos edificar. E hoje nós vamos falar sobre, o tema já está aqui em cima? Já está aqui? O que é que diz aí? Mateus 4. Abra aí sua Bíblia. Mateus, capítulo 4. Assuma a sua identidade espiritual. Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo de Jesus, nosso irmão em Cristo, que não conhecemos, mas um dia o veremos na glória. Amém, gente? Vamos lá, Mateus capítulo 4, o tema é este: assuma a sua identidade espiritual. Quem encontrou, diga amém. O versículo é o 1, que diz assim, ó: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites,
Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, observe nisso aqui que ele falou, pessoal. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, olha de novo aí, ó, aparecendo. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Digam graças a Deus. Irmãos, sobre esse texto aqui, que é tão conhecido, não somente no meio do povo de Deus, no seio da igreja do Senhor Jesus, mas no mundo afora, né? Esse texto é conhecido, a tentação de Jesus. Quem não tem conhecimento sobre esse texto? A tentação de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Já que o se tu és filho de Deus não funcionou, então todos os reinos do mundo eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Hoje, nesse texto da tentação, eu quero mostrar para você duas áreas, que Jesus foi tentado. Duas áreas, que isso aqui tem tudo, absolutamente tudo a ver com a nossa vida. Primeira área em que Jesus foi tentado, pessoal, foi esta: em sua identidade de filho. O diabo, ele sabe como mexer com a criação de Deus. Ele tenta tocar na identidade das pessoas. Você veja que quando ele chega para abordar Eva, lá no jardim do Éden, ele sugere a ela que ela coma do fruto proibido, porque não tem nenhum problema, e ele disse assim para ela: ó, porque Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. Mas espera aí, Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então, absolutamente nunca nós seremos como Deus. Mas essa identidade é interessante. Imagina eu ser como Deus. Ele quer mexer com a identidade. Às vezes para a pessoa se exaltar, ou às vezes para a pessoa entrar em crise. Ele fala para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus. Então ele tenta tocar, questionar a identidade de Jesus, de Filho de Deus. E o diabo, ele é inventivo, né? Ele sabe inventar tantas coisas. E ele usa de situações ruins, degradantes, que muitas vezes uma pessoa está passando, para que ela questione também a identidade dela de filho de Deus. Se você é filho de Deus, por que então que você está passando por isso? Se você é filha de Deus de verdade, então por que você está passando por essa crise financeira?
Ele vai tentar usar essa tática também hoje, para nós perdermos a nossa comunhão com Deus. O intuito de Satanás é com toda a humanidade, quebrar a comunhão de qualquer ser vivo, de qualquer indivíduo com Deus. Então as táticas que ele puder usar, principalmente essa aqui e esta para com os cristãos. Essa aqui ele usa para com os cristãos. Os não cristãos, ele usa outras. Mas para os cristãos, ele usa essa. Ele tenta questionar, colocar dúvidas na sua filiação espiritual. Se você é filho de Deus, se Deus te ama tanto, então por que você perdeu essa batalha? Por que você está sendo envergonhado nesta área? Por que você está passando por este sofrimento? Por que você não tem isso e aquilo e outras pessoas têm? Alguém um tanto conhecido nosso, biblicamente falando, que passou por uma crise de identidade, ataque maligno, satânico, foi Asaf. Asaf era um dos principais músicos do grande rei Davi. Foi ele que participou da inauguração do templo, ele que coordenou o ministério de louvor, ensaiou 7 anos até a inauguração do templo. E ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Lá no Salmo 73, um Salmo de Asaf, ele deixa claro lá que os pés dele quase se desviaram. Ele começou a fazer uma comparação entre ele, servo de Deus, e o ímpio. E ele viu que em muitos pontos a vida do ímpio estava muito melhor do que a dele. Então ele começou a entrar em crise de identidade. Como é que pode? Eu sendo servo de Deus, fiel a ele, estou passando por isso, e o ímpio está aí, ó, até na sua morte. Ele tem deleites. Então o diabo estava mexendo com a identidade. Então ele chega para Jesus descaradamente e ele diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele faz isso hoje. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, isso e aquilo tem que acontecer na sua vida. Isso e aquilo tem que acontecer. E aí muitas vezes não acontece, ou não acontece no tempo que você planeja, do jeito que você pensa, ou não acontece simplesmente, e aí você começa a ficar em dúvidas. Será que eu sou um filho de Deus? Poxa, se eu sou um filho de Deus, por que eu ainda não fui batizado no Espírito Santo? Se eu sou uma filha de Deus, por que eu ainda não fui batizada no Espírito Santo? Se eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, por que eu estou passando por esse problema de enfermidade? Essa crise financeira? Essa crise familiar? Se eu sou filho de Deus, por que eu oro tanto e essas pedras não se tornam em pães? Ou seja, por que eu oro tanto e as minhas orações não são atendidas? E aí começa a entrar em crise de identidade. Só que nós temos aquele que protege o nosso coração. E claro que Jesus não ia entrar em crise de identidade, mas nós temos aquele que protege e traz essa confirmação para a gente. Lembra, antes de ir para o deserto, Jesus estava no Jordão, foi batizado por João Batista, e logo após o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz saiu do céu e disse: eu sei que você não estava lá, mas está na Bíblia, é conhecido esse texto. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma sente muito prazer. A ele escutai. Então Deus já tinha selado: você é o meu filho. Oh glória! Aí o diabo chega lá e diz: se tu és filho. Então antes do diabo querer questionar a tua filiação, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus já declarou que você é filho, que você é filha de Deus, amém? Levante a mão direita para o céu: eu sou filho de Deus. Declarei: eu sou filho de Deus. Aplauda o Senhor. Você é filho, acabou. Está selado. Antes do capeta, o diabo, querer questionar a sua filiação, a sua identidade espiritual, a sua integridade espiritual, Deus já disse: tu és meu filho, tu és minha filha.
No ato do batismo, a tua velha criatura ficou lá e você sepultou a antiga fulana, o antigo fulano, você saiu de lá uma nova criatura. Deus selou você com a marca do Espírito Santo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Então não vem com essa, Satanás, de que se você é filho de Deus, cadê o batismo no Espírito Santo? Continue buscando, ele virá. Se você é filho de Deus, por que tua vida está assim, uma derrota, um fracasso, isso e aquilo, passando por vergonha? Fica tranquilo, em breve Deus se levantará em meu favor. Não foi isso que Jó disse? Como qualquer doida fala, mulher, assim falas tu, o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará em meu favor. Acabou. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Então ele vai usar isso aqui. E uma coisa que eu acho interessante em Jesus é que Jesus não precisou provar nada para o diabo. Ele não precisou transformar pedras em pães. Aí eu te pergunto, ele tinha poder para isso? Sim ou não? Sim. Não precisava dele falar nada, era só estender a mão. Ou então dizer, haja. Lembra do haja lá em Gênesis? Haja. Acabou. Só isso. Ele tinha poder para isso, mas ele não precisou provar. As pessoas hoje em dia têm uma necessidade de querer provar para os outros alguma coisa. Um professor, um mestrado, um PhD senta com um aluno que é cristão e diz, estou sentado aqui aguardando você me provar que Deus existe. Se nem Jesus provou para o diabo que ele era filho de Deus, por que eu tenho que provar para um carne e osso, um pedaço de carne e osso que Deus existe? Mas tudo bem, eu devolvo a pergunta, me prova que ele não existe. Mestrado, PhD, doutorado, me prova que ele não existe. Já que você tem tanta capacidade. Porque ele quer que eu prove que Deus existe. Mas me prova que ele não existe, por favor. Faça isso com todo o seu mestrado, PhD, PhC, PhZ, PH alfabeto, PH não sei o quê. Me prove então. Mas o ser humano tem a necessidade de querer que o outro prove, e os que são colocados nessa situação querem provar. Você quer provar que você é inteligente, você quer provar que você é santo, você quer provar que você é de Deus, você quer provar que Deus existe. Você tem que provar nada, irmão. Jesus não provou para o diabo nada. Me prova aí que tu é filho de Deus. Prova não. Não quer que eu tenha que dar conta de ti para alguma coisa? Mas as pessoas têm uma necessidade de provar. Eu vou provar, eu vou provar, eu vou provar. Deixa que o teu testemunho fala. Palavras convencem, testemunho arrasta. Para fixar, vai lá, repete comigo. Palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Pronto, irmãos. Eu estava falando, não sei se na live hoje, acho que foi isso. Estava falando na live hoje que Jesus ele teve um ministério curto. Quantos anos de ministério? 3. Quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Os profetas escreveram. Hoje em dia nós temos excelentes escritores de enciclopédias, de livros que se tornam best-seller, a pessoa gosta de um best-seller, é um best-seller, aí se torna um best-seller no Brasil, no mundo, o povo gosta disso, aí o cara se torna conhecido que o livro se tornou um best-seller, e vendeu milhões de cópias. Jesus não escreveu um livro, teve um ministério curto de 3 anos, e ele arrebenta até hoje. Palmas para ele que ele merece. É incrível. Ele não precisou provar nada, porque o testemunho arrasta. Repete comigo, o testemunho arrasta. Isaías escreveu, Jeremias escreveu, Samuel escreveu, Esdras escreveu, o fulano escreveu, o ciclano escreveu, Paulo escreveu, e ele não escreveu nenhum. Ele foi a própria carta. Ele não precisou provar nada. Então quando te pedir prova de alguma coisa, você não precisa provar nada para ninguém. Deixa o tempo passar, um dia após o outro, aquilo que está em você, a essência que está em você de Cristo, vai emanar um cheiro gostoso. Aliás, nós temos o bom cheiro de Cristo. Mas ele tentou mexer com a identidade de Jesus. Por que muitas pessoas se desviam do caminho da fé? Porque tem crise de identidade. Eu sou de Deus, e por que minha vida não mudou, não muda? A do fulano melhora, a do ciclano muda, a do fulano não sei o quê, a minha permanece na mesma. Aí não tem a ver com identidade espiritual, tem a ver com você.
algum tipo de inércia, algum tipo de preguiça, algum tipo de indisposição, algum tipo de falta de atitude. Não tem a ver com Deus, não. Mas a tua identidade espiritual está preservada, a não ser que você a renuncie. Mas a tua identidade espiritual está preservada, independente das circunstâncias difíceis na vida que você esteja passando. A identidade espiritual não está atrelada à prosperidade ou não. Hoje em dia as pessoas querem credenciar o que é um filho de Deus, o que é uma pessoa vitoriosa ou não. Se tiver riqueza é filho de Deus, se for miserável não é. Se tiver status, posição social é filho de Deus, se não tiver não está vivendo como filho. A tua condição social não é credencial para a tua identidade espiritual, independente de quem você seja, condição, status, posição, título, formação, graduação, a tua identidade espiritual está preservada. Você é um filho de Deus. Deus não se move pelos status. Deus se move pelas orações, pela consagração, pela devoção, pelo temor de uma pessoa. Você lembra de Ana, aquela senhora de quase 84 anos? Lembra dela? Quase 84 anos, narrado por Lucas. E a Bíblia diz que ela era viúva. Ela permaneceu 7 anos casada. Naquela época, as mulheres casavam muito jovens. As mulheres casavam entre 12 anos e 16 anos de idade. Foi mais ou menos nessa idade que Maria contraiu o matrimônio com José. Entre 12 e 16 anos. Então ela casou, passou 7 anos casada, ficou viúva. Morreu muito cedo o marido, ela era muito jovem. E até os 84 anos se guardou para Deus, serviu a Deus. Diz a Bíblia que ela não se afastava do templo. Então ela não tinha posição social, não tinha condição, não tinha cargo, não tinha mérito diante da sociedade, nada. Mas a identidade espiritual dela estava preservada. Você lembra um presente que Deus deu para ela? Para Ana? Lembra? Alguém lembra? Qual foi o presente? Ela teve a oportunidade, o privilégio de ver o Filho de Deus, o bebê Jesus, recém-nascido, sendo apresentado no templo. Você vê isso? Olha o privilégio. Então, a tua identidade espiritual está preservada. É claro que se você renunciar a essa identidade, se entregando deliberadamente ao pecado, à desobediência a Deus, você vai perder isso. Vai perder essa credencial. Mas status, posição, cargo, graduação, formação e etc e tal, isso não tira ou coloca uma identidade de você. Então se o diabo quiser questionar a tua identidade de filho, Deus já disse, antes de mim, que eu estou confirmando aqui hoje, Deus já disse, antes de qualquer pessoa, que você é filho de Deus. Jesus sai do Jordão com essa voz: eu sou um filho amado. Você tem erros, você tem falhas, você peca, mas fala assim para você mesmo: eu sou um filho. Se for mulher, fala filho. Eu sou um filho amado de Deus. Aí o diabo sussurra: é nada, você é um pecador, uma pecadora velha. Aí você vai e repete para ele: vai lá. Eu sou um filho amado de Deus. Aí ele faz assim para você: lero, é não. Aí você repete uma terceira vez, vai lá, diz assim: eu sou um filho amado de Deus. Se tu és filho, mas ele disse lá que eu sou filho. Se tu és filho, me prova isso, mas ele disse lá que eu sou filho. Eu não tenho que te provar nada. Você não tem que provar nada para o diabo, nem para as pessoas com riqueza, com dinheiro, com status, com isso, com aquilo, que você é filho de Deus. Você é filho de Deus e pronto. Acabou. Mas ele tenta tocar na identidade. Então não se preocupe. Primeira parte eu vou encerrar aqui dizendo: não se preocupe em ter que provar nada para ninguém. A gente vive numa sociedade que cobra que a gente prove alguma coisa para ela. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que servir a Deus. Tem um coração em Deus. Segunda parte que Satanás tentou Jesus, volta lá em Mateus 4, agora você vai lá no versículo de número 8. Vamos reler esse versículo 8 que diz assim, Mateus 4, 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo
e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Pausa. O diabo ofertou a Jesus todos os reinos do mundo. Ele sabia que aquele não era um homem comum. Ele sabia disso. O diabo não é onisciente. Não é onisciente. Mas ele sabia 100% que Jesus era o Messias? O diabo sabia? Não. Mas ele viu os sinais. Nasceu de uma virgem. Com 12 anos, esse menino estava lá no templo discutindo com os mestres. Esse homem não é normal, não. Não é normal. Quando a mãe dele foi visitar a prima dele, Isabel, a prima dela, né, Isabel estava grávida de 6 meses de João. Quando a barriga da mãe dele se aproximou da barriga da prima dela, o João Batista saltou no ventre da tia dele. Então eles não são normal, não. Ele não é normal, não, esse menino. Não é. Ele batiza lá no Jordão, uma voz sai do céu. Não é normal. Ele está aqui no deserto faz 40 dias em consagração. Só quem conseguiu isso foi Moisés e Elias. Ele não é normal, não. Então, se tu és o filho, mas lá ele diz: tu és meu filho amado. Então você já tem uma voz anterior, a de Deus. A voz de Deus chegou primeiro no teu coração. A voz de Deus chegou primeiro. Você é filho, você é filha, amado, amada de Deus. Não se afaste, não se desvie dos caminhos do Senhor. Você é filho, você é filha de Deus. Mas pastor, estou sofrendo, está doendo, estou derrotado, estou envergonhado, estou isso, estou aquilo. Em breve Deus se levantará em teu favor. Segunda parte que ele tocou em Jesus. Segunda, ele leva Jesus para um monte muito alto. Oferta para ele todos os reinos do mundo. Aliás, ele podia isso, porque ele é tido como o príncipe deste mundo, deste século, deste sistema. Ele oferta para ele todos os reinos do mundo. Aí diz assim, ó, tudo isso eu vou te dar. Se prostrado, você me adorar. Tem uma condição, você precisa se prostrar e me adorar. Você precisa me assumir como teu Deus, como teu Senhor. Você precisa renunciar aquele que tu está chamando de teu Pai, teu Criador, e você renuncia a Ele e me assume. Segunda área que o diabo estava querendo tocar em Jesus, no ego dele. Ego. Repete essa palavrinha, ego. O que é ego, pastor? Todos nós temos ego. Ego é uma palavra do latim que significa eu. Ego é uma palavra do latim que significa eu. Então, o que é ego? É a concepção que a pessoa tem de si mesmo. Isso é ego. Todos nós temos um ego. Você tem uma concepção sobre você, não tem? Se você é feio, bonito, inteligente, não é inteligente, se você é criativo, não é, se você é o máximo, se você é... Você tem um ego. Você tem uma concepção sobre você. Isso é ego. Todos nós temos um ego. Por exemplo, egocentrismo. É a pessoa que quer ser o centro. O centro tem que estar em mim. Eu. Ego, eu. Centrismo, centro. Eu sou o centro. Junto essas duas palavras, eu, centro. Eu sou o centro. É aquela pessoa que quer ser o centro das atenções. Ela está numa festa de aniversário, e aí está lá o aniversariante ou a aniversariante sendo celebrado, e o egocêntrico, aquele que quer ser o centro, ele quer chamar mais atenção que o aniversariante. Só falta querer que se virem para ele e batam palmas para ele. É o egocêntrico, quer ser o centro das atenções. A pessoa vai para uma festa de casamento, tudo bem, tem que ir bem vestido, bem trajado. Mas a pessoa vai para uma festa de casamento, quer chamar mais atenção que a noiva. Aquele vestido brilhante, esvoaçante. Que ao invés de a pessoa olhar para a noiva, olha para a pessoa. O noivo quer chamar mais atenção que o noivo. É o egocêntrico. O egocêntrico, ele se incomoda de, em qualquer circunstância, ele não ser o centro das atenções. Aonde ele chega, ele tem que ser o centro. Porque ego, eu, cêntrico, centro, eu sou o centro. Então, tudo tem que ser voltado para mim. Egocêntrico.
Egoísmo. Ismo é um sufixo grego. Tudo que tem ismo tem a ver com uma corrente de pensamento, com doutrina, com um sistema de crenças. Ismo. Onde tem ismo, tem um sistema de crenças. Por exemplo, capitalismo, socialismo, comunismo, cristianismo é um sistema de crença cristã. Islamismo é um sistema de crença muçulmano. Então, onde tem ismo, tem um sistema de crença sobre aquela ideia. Egoísmo, eu. Eu tenho um sistema de crença sobre eu, sobre mim. Egoísmo, eu tenho um sistema de crença sobre mim. Eu sou o máximo. Então eu venho primeiro. Então é o egoísmo, egocentrismo. Egotismo, ou mesma coisa que egolatria. Egolatria é a idolatria do eu. Eulatria, corpo. Então é a idolatria do eu, é o culto ao corpo. Então ego significa eu. É a concepção que você tem de si mesmo. Ele tentou tocar, mexer com o ego de Jesus. O nosso ego geralmente está descontrolado, desequilibrado. Às vezes, irmãos, não é tão difícil mexer com o nosso ego. Mas mexer com o de Jesus, ai. Mas isso aqui serve de atenção para a gente. Por quê? Preste atenção. Todos os reinos do mundo eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Bom, deixa eu te falar uma coisa. O diabo não mostrou qualquer coisa para Jesus, irmãos. Ele não foi numa paisagem bonita assim, igual a margem esquerda aqui, e mostrou ali aquela beleza ali. Ele não foi lá na Avenida Paulista e mostrou o centro financeiro do Brasil. Olha quantos prédios, quanta riqueza. Não, ele mostrou os reinos do mundo. Os reinos do mundo. Ele mostrou pouca coisa. Então, dependendo de como fosse o ego de Jesus, a concepção que ele tivesse de si, se ele tivesse um ego fraco e fosse ludibriado por pouca coisa, rapaz, eu vou dizer. Quer dizer que eu vou ser governo sobre tudo isso? Eu vou ser autoridade sobre tudo isso? Engoli uma saliva assim, né? O que é que você quer mesmo que eu faça? Não, só se dobre e me adore. E ele faz isso com as pessoas hoje. Uma das tentações que o diabo lança para tentar quebrar a nossa comunhão com Deus é o ego. É a concepção que você tem sobre a sua beleza. Ele tenta tocar no ego, na beleza. Espelho, espelho meu. Lembra? Eu não sei nem que desenho, que filme era. Que filme era esse, irmão? Hã? Branca de Neve. Branca de Neve. Espelho, espelho. Existe alguém mais bela do que eu? Olha o ego da Branca de Neve. Como é? Da madrasta? Aí da madrasta? Eu estou ruim então, viu? Então da madrasta. Espelho, espelho meu. Vocês estão bons de filme, né? Eu sou meio ruim nisso aí. Olha o ego dela. Existe hoje isso, o culto ao corpo. Você tem que realmente cuidar da sua aparência. Aliás, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Mas eu estou falando de um ego desequilibrado. Ele tenta tocar no ego, no seu ego, na área da inteligência. A pessoa se acha mais inteligente do que todo mundo. Tudo aquilo que ela faz é melhor do que os outros. E tudo que os outros fazem merece uma crítica, não merece ser valorizado, não merece ser celebrado. Porque ela é a razão de ser. Se eu tivesse feito isso aí, seria melhor. Aí ficou bom, né? Depois que ela desce o malho, aí
ficou bom, né? Para não deixar a pessoa tão mal. E a pessoa se acha inteligente demais. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tomado a frente, se eu tivesse liderado essa situação, aí sempre é ela ou ele que faz melhor do que os outros. É o ego. Ele tentou tocar no ego de Jesus, irmãos. No eu. A concepção que ele tem do seu eu. Ego. O ego de posição social. Tem gente que, se pudesse, nem tocava os pneus do carro no chão. Pastor, mas já está saindo o carro voador, viu? Logo, logo eu estou indo dele, tá bom, pastor? Vai com Deus. Parece que aquele desenho dos Flintstones era profético, né? Alguém assistiu os Flintstones aqui? Meu Deus. Posição social, a pessoa tem um ego. Só porque tem um status financeiro, tem uma posição, tem um carro, uma casa melhor, e acha que é o ego. Não pode olhar assim e cumprimentar as pessoas. Aí eu me lembro, sabe de quem? De Nabucodonosor. Deixa eu te refrescar a memória sobre ele. Nabucodonosor, ele construiu aquilo que ficou conhecido nos livros de história, não é nem na Bíblia, viu? Somente nos livros de história. Ficou conhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Aí certa vez, tudo pronto, maravilhoso, lindo, aí ele está passeando no palácio dele, sabe? Passeando. Aí ele falou assim, olha o que ele soltou, o Nabuco para os íntimos. Olha o que o Nabuco soltou, porque o nome dele é muito longo, né? Ele falou assim, ó, quão grande palácio que eu construí para a glória da minha majestade. É doido, né, não? Para a glória da minha majestade. Já pensou? Seja eu glorificado! Ai, maluco, doidinho. Aí isso aqui chegou lá no céu e teve alguém lá que não gostou do que ouviu. Aí sabe o que aconteceu? Deus tirou o juízo de Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. E a Bíblia diz que ele ficou louco. Sabe, o cara perdeu o juízo a ponto de... A Bíblia diz que ele foi para o campo comer ervas, como os animais do campo. Imagina ele de 4, um rei de 4 comendo capim. Não é estranho isso, gente? É ou não é? A Bíblia diz que as unhas deles cresceram. Então você imagina também que o cabelo cresceu, a barba cresceu, familiares, amigos queriam trazer ele, e ele... Ficou doido. Sabe quanto tempo durou isso? 7 anos. Egocentrismo, egolatria, egoísmo. Passados 7 anos, Deus teve misericórdia, lá do céu, Deus faz assim, ó. Aí Deus sopra, o juízo dele volta. Quando ele se levanta ali do chão, ele se vê as unhas grandes, sujo, fedido, cabeludo, barbudo, parecendo um lobisomem. Aí lá em Daniel, ele diz assim, ó, hoje eu louvo e exalto o Senhor dos Exércitos. Porque ele exalta a quem quer e humilha a quem quer. Agora Nabucodonosor dava a paz do Senhor para os irmãos. O bicho era ególatra. Não é alcoólatra, não é ególatra. Idolatria de si mesmo. Posição social, condição financeira. Mas você sabia que existe o ego da espiritualidade também? Pessoa que se acha mais espiritual que os outros, mais santo que os outros. Alguém chega para dar um conselho, quanto tempo de crente tu tem? É um menino ainda, eu tenho 30 anos já, começou agora, vai comer arroz e feijão, vai. E ele não lembra que Deus usou uma jumenta. Deixa eu soletrar. Ju de G-U. Pelo amor de Deus. Jumenta. Para quê?
para falar com o profeta. Não faça isso não. Vá não. Não dá para ir não. Aí a pessoa que tem 50 anos de crente não pode ouvir um que tem 2. É ego de espiritualidade isso. O diabo mexe com o nosso ego. Para quê? Para quebrar nossa comunhão com Deus. O camarada acha que porque tem um título na igreja não pode receber um conselho de quem não tem um título. Não. Quem está em cima recebe a oração de quem está embaixo. Quem tem cargo recebe conselho e oração de quem não tem cargo. Sabe por quê? Porque todos nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas existe o ego da espiritualidade. A pessoa acha que pode fazer mais do que os outros, porque é mais espiritual, porque tem mais tempo. Ele toca, ele mexe com o ego das pessoas. Para quê? Para quebrar a comunhão delas com Deus. Já que eu não vou te tirar da igreja, eu não vou conseguir te tirar da congregação dos santos, então deixa eu tocar no teu ego lá dentro e fazer você sentir e pensar que você é mais espiritual que todo mundo. Você ora mais, você jejua mais, você já leu a Bíblia 30 vezes, então você é melhor do que os outros. Ei, bichinho, bichinha, baixa a bola. Com toda a gentileza, fala aí para a pessoa do teu lado, diga assim, baixa a bola, moça, baixa a bola. Calma, vai devagar. Cuidado com o ego. Né? Todos nós temos um ego, que fique claro. Você tem um ego, tá bom? Você tem uma concepção sobre você. Mas às vezes esse ego está muito elevado. Ele tem que estar equilibrado, você tem que saber quem você é. Olha o ego de João, olha o ego de João, olha a concepção que João tinha de si mesmo, ego, eu, importa que eu diminua. Você viu como é que estava o ego de João? Viu aí? Olha como é que estava o ego de Paulo antes de ser crente. Ele se achava o senhor da lei. Pegou cartas com as autoridades políticas e religiosas que autorizavam ele a entrar na casa dos cristãos, e a Bíblia diz que ele pegava e puxava as mulheres pelos cabelos, arrastando assim. O cara era mau, né, meu irmão? Fala sério, vamos ser bem franco. Você está naquela época e visse um cara daquele, Saulo, fazendo aquilo, o que você tinha vontade de fazer? Vai, irmão, fala. Não tenha medo não. Eu posso desabafar? Mais forte do que eu. Eu tive vontade de pegar um cara desse. Não, vou falar não. O cara era ruim, irmão. Era ruim. Era o ego dele. Fariseu, doutor da lei. Irrepreensível, segundo os critérios da lei. Mas depois que ele se converte, tome, usar a linguagem bíblica, viu? Tome chibatada no espinhaço. Olha como é que fica o ego dele. Olha o ego dele, ó. Quando estou fraco, aí é que sou forte. Ele aprendeu a valorizar os tempos de fraqueza. Porque o teu poder se aperfeiçoa quando eu estou fraco. E quando está forte, a gente quer se exibir. Já viu quando o camarada faz academia e fica todo musculoso? Aí quer andar com aquela blusa, papai, quero ser forte. Ou então tira a blusa e amarra aqui no punho, aí sai fazendo caminhada. Na mente dele está assim, tá todo mundo olhando para mim. A cidade toda está parada olhando para mim. É o ego. Inflado. É. Só que Paulo aprendeu a valorizar os momentos de fraqueza. Olha o ego dele, baixou, não baixou? Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. O ego dele foi lá embaixo.
Aí ele expôs o currículo dele, fariseu, irrepreensível, hebreu dos hebreus, tenho 2 nacionalidades, uma asiática, outra europeia, e etc e tal, Aí ele disse, mas tudo isso eu considero como... Não, vamos falar bonito, primeiro vamos falar bonito, vai. Tudo isso eu considero como esterco. Vamos falar o normal, tudo isso eu considero como cocô. Vamos falar outra coisa. Todo esse meu currículo, tudo isso é cocô. Porque eu quero uma coisa, eu quero ganhar a Cristo. Olha o ego dele, ó. Ele disse assim, dos pecadores, eu sou o principal. Olha o ego dele. Dos pecadores, eu sou o principal. Deixa eu te perguntar, não me responda, por favor. Como é que está o teu ego? Qual foi a última pessoa que você distratou? Qual foi a última pessoa que se humilhou com palavras? Qual foi a última pessoa que se expôs ao ridículo? Qual foi a última pessoa que você desmereceu e não deu atenção a ela? Cuidado. Às vezes no teu círculo social, você não menospreza aqueles que têm pouca condição e pouco status para estar perto daqueles que podem te favorecer. Ah, porque eu estudo com a filha do prefeito, quero ser amiga dela. E ela vai te dar o quê? Eu estudo com o filho do Elon Musk, porque está perto dele. Aí a gente despreza quem não deveria e acolhe. A gente despreza aquelas pessoas que não deveríamos desprezar e acolhemos aquelas que não deveríamos acolher. Ego. É um bicho perigoso, irmão. Todos nós temos ego, concepção sobre nós mesmos. O negócio é quando esse ego está inflado. Para a gente finalizar aqui, o nosso ego, uma área de títulos, né? Títulos ministeriais, títulos jurídicos, títulos sociais. A gente se envaidece com isso. O que é que você é? Eu sou pastor. O que é que você é? Eu sou advogado. O que é que você é? Eu sou corregedor, promotor de justiça, juiz. Você acha que quando for comparecer perante o tribunal de Cristo, então vamos separar uma sala aqui para esse pessoal que tem posição, para a gente falar com eles diferente. Desculpa aí, irmão. Desculpa que eu vou falar aqui, viu? Desculpa aí. Mas o reino de Deus não é esculhambado igual o reino dos homens, não. Desculpa aí. Não é esculhambado igual o reino dos homens, não. Tratamentos diferentes. No reino de Deus é assim. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros vão lá para trás. É isso mesmo. Então posso te dar alguns conselhos? Não queira os reinos desse mundo. Trate bem as pessoas. Cumprimente. Peça com licença. Por favor. Porque todo mundo, irmãos, todo mundo é uma coisa só. Fede, tem suvaqueira, bafo podre, cera no ouvido, meleca no nariz, nos olhos, faz cocô, xixi, arrota. Tudo é a mesma coisa. Rico, pobre, feio, bonito, americano, europeu, brasileiro, tudo é a coisa, faz o mesmo saco. Você sabe qual é a carne mais podre que tem quando morre? É a nossa.
Se você morrer e um cachorro morrer, aí deixar lá vários dias, a carne mais podre é a minha e a tua. A gente fede mais do que um animal quando morre. Sabia disso? Se você não tinha essa informação, fique sabendo disso. A carne mais podre quando morre não é a dos animais, é a nossa, ser humano. Olha aí, olha a situação. Então, ó, que você diminua, que ele cresça. Aprenda a agradecer. Aprenda a estender a mão. Aprenda a saber olhar assim, os lados. Aprenda a dar passagem. Desça um pouquinho, seja humilde. Tem gente que sobe numa banda de tijolo e pensa que é alguma coisa. A humildade faz a excelência. Satanás, vaza. Vai. Porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. Você não vai tocar no meu ego, porque a concepção que eu tenho de mim é que eu sou servo de toda a humanidade. Eu vim para morrer por eles. Como é que Jesus trata o ego dele? Está terminando ali a sua missão. Ele está reunido numa sala com os 12 discípulos. Ele manda todo mundo sentar. Tira a parte de cima da roupa, pega uma toalhinha, coloca aqui, ó. Aí pega uma bacia com água. Aí tá todo mundo sentado, ele se abaixa. Aí pega os pés de cada um, aí vai lavar. Ó. E isso era serviço para quem? Para quem que era? Para escravo. Naquela época, não tinha asfalto como tem hoje. Não tinha calçamento. E não tinha sapato. Era sandália. Então você andava pelas ruas, os pés se sujavam de barro. Quando você chegava na casa de uma pessoa, era uma cortesia. A pessoa pegava o escravo dela, enquanto você batia um papo com ela, você sentava e a pessoa pedia para o escravo vir lavar teus pés. Você gosta de massagem nos pés? A Débora que o diga. Quase todo dia o pessoal massagem nos pés. É bom demais, irmão. Então tá lá, lavando os pés. Aqui era serviço para escravo. Aí Jesus chega, manda todo mundo sentar. Se abaixa, vai lavar os pés de todos. Até do miserável do Judas ele lavou. Aí quando ele vai chegar no Pedro, o Pedro sabia? Pedrão. Não, você não vai lavar meus pés, não. Vai nada. Esses caras aí não tem visão, não, senhor. Como é que pode? Aí Jesus, olhando para Pedro assim, ó. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, não. É mesmo, senhor? É. Então não lava só os pés, não, mandar logo um banho logo. O Pedro sendo Pedro. Ô Pedrão. Olha o ego de Jesus. Quando ele termina de lavar os pés, aí ele diz assim, ó. Assim vocês têm que fazer uns com os outros. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vocês façam também. Quando você receber uma função na igreja, um cargo, nunca fale assim, eu não nasci para limpar banheiro. Ah, meu Deus do céu. Eu não nasci para varrer chão. Ai, meu Pai. Foi lá na alma do Senhor, ó. Oh, Jesus. Olha o ego, como é que tá? Olha o ego. Você nasceu para servir, para lavar os pés de chulé dos outros. E quando você se humilha, Deus te exalta. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado.
como é que está o seu ego. Tudo isso eu vou te dar. Você só precisa se prostrar e me adorar. Vai-te, Satanás. Porque somente a Deus eu vou adorar e só a Ele eu vou servir. Jesus venceu? Precisou provar alguma coisa para o diabo? Não. Você não precisa provar nada para o diabo nem para ninguém. Você é um filho de Deus. Que teu ego seja igual ao ego de Jesus, o ego de João, o ego de Paulo, é um ego de céu. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos participar da última Santa Ceia do ano. Mas antes, diante do que nós ouvimos aqui hoje, nos convém fazer uma oração. Aonde você está, com a cabeça baixa? Cabeça baixa é um sinal que você dá com o seu corpo para Deus, de você estar se abaixando diante dele. A gente dá sinais para Deus também com o nosso corpo. Quando jejuamos, nós estamos dando sinal com o nosso corpo para Deus de que nós dependemos dele. Ao fechar os olhos, você se desconecta desse mundo físico para não se distrair e você se conecta com o mundo de Deus, o mundo espiritual. Aleluia. Senhor, e nós estamos aqui. Nós aprendemos na tentação de Jesus que o inimigo, o diabo, ele tenta questionar a nossa filiação espiritual. Se você é